Você estava se animando com um atacante, Alan Minda, especulado no Vasco? Pior que não, Tio, por conta da idade, assim, vendo o DVD interessante, veloz, driblador e tal, pontinha, né, o pontinha ali, sul-americano, básico, mas 22 anos, sabe, e outra, se o Vasco tem essa possibilidade de tirar, diz que agora tem uma concorrência, né, Pois é. mas enfim, se não tá valendo tanto dinheiro assim, o Vasco consegue ir lá buscar, eu desconfio um pouco mais ainda. Tô vendo o valor de mercado dele aqui, 4 milhões de euros. É aí, ó, é um dinheirão. Você pagar um dinheiro desse aqui num atacante de 22 anos equatoriano, tem que ter muita certeza. Eu acho que, de novo, no futebol brasileiro, se você garimpar direitinho, por esses valores aqui, tem que ter um scout bom, cara. Um scout bom, para descobrir o cara que ninguém tá vendo. Essa é a grande função. Palmeiras tem vários jogadores dos últimos anos aí contratados da Série B, próprio Botafogo. Então, que tem. Isso aqui, Tio, a gente tá indo de novo naquela. Pô, vou buscar o angolano. Tudo bem que o equatoriano não é tão assim, é mais fácil de adaptar, mas eu iria numa bola de segurança maior, principalmente se for envolver grana. É. A notícia que a gente tem, inclusive, é isso, né? De que o Mônaco da França e o Real Betis querem um atacante. Então, isso que você falou é um jogador que já chamou a atenção de times da Europa. Aí tu vai disputar com os caras, vai pagar mais caro. Aí, se eles correrem e leva, pode ser que você esteja pegando um mico, né? E isso que você falou também, é importante que o Vasco pense nessa questão ali da revenda, mas é importante também que o Vasco contrate jogadores para chegar e jogar, entendeu? Aí você traz um Thiago Mendes, que já é mais velho, que vem do Catar, que vai ter que se readaptar. E aí toda contratação, um jogador colombiano de 22 anos, que nunca jogou no Brasil, que vai ter que se adaptar também. Cara, a gente precisa de jogador que chegue jogando, entendeu? A gente precisa de jogador que chegue jogando. E o Vasco, já falei aqui outras vezes, parece um cara, o viciado que não aceita, que tipo assim, o alcoólatra, o cara vai, enche a cara, aí no dia seguinte ele volta, não, parei de beber, não vou mais no bar, não sei o que lá. Aí você passa de noite, tá aí de novo no bar, pô, tu falou que ia parar de... Não, agora eu vou parar e tal. É o Vasco contratando jogador estrangeiro, todo final de temporada, não, ó, a gente contratou um monte de jogador estrangeiro, mas agora não, agora parou. Agora a gente vai contratar jogador que tem experiência no futebol brasileiro, porque a gente viu que não deu certo, bababá, bababá. Vai ver a janela seguinte, já tá especulando um monte de jogador estrangeiro de novo, cara. Igual esses tantos que tem aí. Né? Pega ali a live do Garone, que ele levantou, levantamento. Pô, piora. Onde o Vasco mais gastou dinheiro no ataque foi com atacantes estrangeiros. E onde ele teve pior desempenho foi com jogadores. Entendeu? Assim, não é para ser contra. Tá o Nuno aí para provar, né? Ele vai ser usado como amuleto durante muito tempo. Não, mas e o Nuno? Mas pô, cara, um aproveitamento, um jogador bom nesse número todo, não justifica você continuar insistindo por esse caminho. O levantamento que eles fizeram, né, do Emerson Rodrigues ser considerado o segundo melhor ponta estrangeiro dos últimos anos, pô. Isso aí fala tudo. Não é que você não pode mais, não é para investir mais em estrangeiro, mas, cara, se for para ser um estrangeiro, você tem que ir com um pouquinho mais de certeza, sabe? Tem que ser menos aposta e mais certeza. Não dá para ficar trazendo um moleque de 22 anos, de campeonato colombiano, especular um chileno aí especula, pô, sei lá, africano. Não dá, cara, não dá. Tem que ser jogador que já tenha a segunda divisão de Portugal. Não dá para ir nesses. Tem que ser um cara um pouquinho mais certeza de que vai chegar aqui e não vai sentir a diferença técnica e não vai precisar de adaptação, que nem foi o Nuno. Outra notícia, nessa minguada sessão aí de especulados, que tá frio, né? Era para estar aquecendo. Amanhã abre a janela, era para a gente já estar pensando na possibilidade. E, cara, meio que morreu aí. Vamos torcer pro nosso bom Admar tá ali, sabendo negociar muito bem, cara. Todo fechado, já vai aparecer contratado. Né? Não dá para ter muita fé, mas a gente pode torcer. Mas aqui, Eduardo Ferrari Oficial traz a informação. Vasco segue tentando a contratação do zagueiro Balbuena, de 33 anos. O clube
Balbuena, que teoricamente foi... se ainda tivéssemos com o Carille, ele estaria... Ele era jogador, né, do Carille, peixe do Carille. Agora... Vai lá pro Vitória, então. Pois é. Essa informação contrasta com a informação do GE, que fez uma pesquisa lá para avaliar quem a torcida achava que... Qual a posição que a torcida acha que tem que contratar, Mineiro? Uhum. A maioria votou para zagueiro, sabia? 35% acha que tem que contratar zagueiro. Foi pau a pau ali com o atacante, né? Atacante 33%, meia 23%, volante 9%. Uhum. Eu acho... Qual que é a sua votação? Para mim é ponta, cara. A gente não tem nem ponta titular direito, cara. Participei hoje lá com o Emerson Rocha da live dele e falei isso. Ele me perguntou qual setor. Falei que era até um pouco difícil, porque é mais de um setor para mim, são 3. São Eu acho que o vários. Vasco hoje precisa de zagueiro, primeiro volante e pontas. Mas se eu tiver, por exemplo, não, você só tem duas contratações. Eu falo, então eu quero um ponta para um lado e outro para o outro, que chega bom, um cara que chega para incomodar o Nuno. Fala, ó, você não vai ser titular fácil, não. O Ryan, a mesma coisa. Aí eu acho que o time dá uma subida bacana de nível, né? Porque aí você vai ter 2 pontas titulares de um nível legal e você vai olhar para o banco, você vai ter jogador para mudar o time no segundo tempo também. É isso. E eu acho que a diretoria pensa parecido, porque nessa reportagem ele segue assim, ó, o GE apurou que nesse momento a contratação de um zagueiro não está entre as prioridades. Uhum. A meta da direção do Vasco, depois de fechar a contratação do Thiago Mendes, que é um volante, né, que a gente pedia também, não sei se era o que a gente esperava, mas, bem, contrataram para o setor, é contratar um atacante de lado com nível de titular. Vamos ver, quando vier essa contratação, no final da temporada, se ele atingiu a meta de ser nível de titular, se virou um reserva, ou se virou um jogador que está treinando em separado porque não tem a menor condição. É isso. Essas especulações que a gente teve por hoje.